Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015 e, sinceramente, eu não quero ficar esticando a corda a minha vida toda. Meu nome é Otávio Crozara e como eu quero dormir. Olá pessoal, meu nome é Thaís Mosken e eu demorei muito para perceber que fazer várias tarefas às vezes significa que eu não tô tirando tempo para me desenvolver de verdade para fazer o que é importante. Para quem viu o tema nas plataformas, talvez vai achar meio abstrato, mas aqui nós vamos falar sobre os limites da resiliência, esse termo tão popularizado e que muitas vezes é um problema na vida social, não só de autistas, mas das pessoas em geral. E se você acompanha fielmente e de forma resiliente o Introvertendo desde o seu surgimento ou conheceu a gente recentemente, continue nos acompanhando. Nosso podcast está disponível nas plataformas digitais, nós também temos o nosso site introvertendo.com.br e temos as nossas redes, @Introvertendo no Facebook, Twitter e Instagram. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer & Company. O tema desse episódio é sobre resiliência, e resiliência é um termo genérico expandido em várias áreas. A resiliência nasce mais especificamente na física, mas depois ela é emprestada na psicologia, e originalmente a resiliência nasce como uma expressão utilizada na hora de você entender como más condições de vida levavam a transtornos dentro da sociedade. Mas aí, ao longo da história, surge algo que a gente chama de psicologia positiva, e aí resiliência vira como um entendimento sobre crescer em situações adversas. Então resiliência acabou virando um termo da moda que está sendo emprestado no meio corporativo, nas discussões ecológicas e que muitas vezes é entendido como simplesmente o fato de você aguentar pressão e se adaptar a situações extremas. Neste episódio, nós trouxemos aí alguns links, algumas referências, e tem um artigo que é a nossa primeira referência, então se você quiser ler, pode consultar aí. E esse artigo é muito interessante porque eles apresentam a hipótese de que a ideia de resiliência, como ela é apresentada hoje, descontextualizada das questões culturais e locais, elas podem colaborar para a discriminação e a desigualdade social. E já que nós somos um podcast formado por pessoas com deficiência, pessoas autistas, trazer esse ponto de vista sobre a ideia de resiliência é um ótimo assunto para a gente discutir aqui no Introvertendo. Resiliência para autistas é basicamente um dos temas mais importantes da nossa comunidade. Porque nós, em certos pontos, somos muito resilientes, em outros pontos nós somos bem fracos. E engraçado que, para cada um de nós, cada um desses pontos difere. Eu acho muito fortuito eu participar deste episódio, pois nos últimos meses eu tenho passado por muitas dificuldades relacionadas à resiliência. Eu, Otávio Crozara, estou para formar, eu formo em poucos meses, vou formar em medicina, e apesar de ser um grande sonho meu finalmente formar, estou nessa batalha há 12 anos, eu estou simplesmente em pânico. Não me sinto preparado para exercer a minha profissão e isso tem me consumido bastante nos últimos meses. De forma que eu não tenho conseguido lidar. A minha cabeça tem cada vez mais se ocupado com isso e eu tenho saído menos, eu tenho me isolado mais e esses não são mecanismos saudáveis de lidar com as coisas. Como eu estou lidando com isso, a gente vai discutir nesse episódio. Uma coisa que acontece bastante é que às vezes a gente se exige muito em algumas situações, ou a situação começa a exigir muito de nós, e nem sempre a gente sabe encontrar um equilíbrio nesse aspecto. Muitas vezes a gente fica justamente com essa ideia de estar sendo fraco se não consegue fazer alguma coisa, e começa a se forçar a fazer mais do que é saudável pra gente, por essa ideia um tanto orgulhosa, digamos assim, do que é força e do que é fraqueza. E nem sempre força tá em a gente extrapolar nossos limites. Às vezes existe uma força bem importante em a gente ter um autoconhecimento
encontrar formas saudáveis de lidar com as coisas. Por isso mesmo, conseguir fazer muito mais coisa no final quando a gente tá bem consigo mesmo. Vocês falaram coisas muito interessantes porque eu acho que isso não é tão intuitivo para as pessoas. Primeiro porque pensar o autismo em si é um desafio. No episódio de antineurodiversidade, eu falei que o transtorno do espectro do autismo é muito variado e isso desafia a nossa percepção. E eu trago isso para esse episódio também. Porque quando a gente fala sobre autismo e sobre as formas de manifestação do autismo, a gente entende que existem várias formas de ser autista com diferentes níveis de autonomia. E quando a gente fala sobre o autismo dito leve, primeiro, nós falamos sobre pessoas que geralmente tiveram um diagnóstico tardio, e esse diagnóstico tardio tem suas consequências. Segundo, são pessoas que têm uma participação social maior do que outros autistas que, por exemplo, não vão desenvolver fala e, consequentemente, não vão estar em outros espaços que são pré-requisitos para participação em sociedade, como mercado de trabalho, estudos primários, secundários, ensino superior, relacionamentos amorosos. Ou seja, os autistas ditos leves, e aqui usando muitas aspas, eles têm uma experimentação da vida social muito maior do que outros autistas. E justamente por essa experimentação maior da vida, isso faz com que o que seja esperado de nós seja muito mais. E com isso vem as cobranças. Porque existe uma noção social de que se o autista, ele funciona, e aí usando bem o sentido pejorativo da palavra funcional, ele funciona o suficiente para passar despercebido, principalmente nesses casos de diagnóstico tardio, como o caso do Otávio, da Thaís e o meu, as pessoas vão pensar automaticamente que esse autista que passa despercebido, ele dá conta de se superar, entre aspas. Isso não necessariamente é uma verdade. Porque você ser autônomo em certas questões da vida não significa que você seja bom em absolutamente tudo ou que essa autonomia não tem um custo que as pessoas não observam, né? Então eu penso que todo autista pode se desenvolver. É claro que esse desenvolvimento não é infinito, mas esse desenvolvimento deve ser sempre pensado em função da qualidade de vida do próprio indivíduo e da sua própria felicidade. E o que eu percebo muito na vida de autistas que têm o diagnóstico tardio é, primeiro, eles não se autoconhecem, como a Thaís disse. Eles não sabem com facilidade responder essas cobranças sociais que estão diante de tudo. E aí, quando há esse fracasso social, vem a autocrítica, a cobrança excessiva, que até a própria Thaís já falou no episódio 94, se não me engano. Então, falar sobre isso é algo muito importante pra gente, porque eu imagino que muitos que ouvem de nós talvez estejam nessa encruzilhada. Eu sou autista, estou na vida adulta, tenho autonomia, mas eu não estou dando conta, porque tá pesado, tá difícil. Então acho que talvez as pessoas vão se identificar com a gente. Às vezes nem é uma questão de, nós conseguimos ser funcionais, eles esperam de nós o mesmo. Às vezes eles nem esperam isso de nós em certo aspecto. Por exemplo, a minha família não espera muito que eu seja a pessoa mais sociável. Mas ainda assim tem um nível basal de sociabilidade que eu tenho que cumprir. E esse nível basal, ele já é o suficiente para me exaurir. A questão é qual que é o nível de resiliência máximo de cada pessoa para cada coisa. Uma coisa que é importante deixar claro, esses níveis de resiliência, eles nunca são fixos. Eles sempre podem ser trabalhados, sempre podem ser aumentados. E muitas vezes um ponto fraco pode ser um ponto forte depois de um tempo. Eu, por minha vez, tive uma certa experiência nesse aspecto do que vocês estão falando no trabalho, porque logo que eu entrei, com o meu gestor já sabendo que eu era autista, e o meu time também, inicialmente teve um receio do que eu era capaz de fazer, teve até uma certa proteção, digamos assim, para evitarem que as situações me prejudicassem. Mas aí com o tempo, conforme eles foram vendo que eu era capaz de absorver várias demandas, executar várias tarefas, deu a impressão de que eles deixaram de perceber que existiam diferenças entre eu e eles, né, nesse aspecto. E com o tempo, esse tipo de demanda, algumas demandas específicas, por exemplo, as pessoas me acessarem muito para pedir informação, para entender algumas coisas, isso começou a me exaurir de
tal modo que chegou um momento em que eu acabei tendo uma crise junto do meu gestor. Foi uma reunião com ele, inclusive, que eu gritei, chorei, xinguei. e realmente foi um período em que eu tava com muita dificuldade. Eu tava com dificuldade até de comer. Eu tava com dificuldade de me mover em alguns momentos. Porque eu entrei em crise mesmo por tarefas que para as outras pessoas do meu trabalho pareciam ser comuns. Então, às vezes, responder um chat para muitas pessoas diferentes e coisas assim. E por mais que eu consiga executar diversas atividades, e muitas delas bem melhor do que a maior parte das pessoas, para algumas coisas eu tenho dificuldade. E o meu time precisou entender isso e nós precisamos encontrar formas de lidar com isso. Então, acho que é o tipo de situação que acontece com muitas pessoas, e principalmente com autistas ditos leves, que as pessoas acreditam às vezes que a gente vai conseguir fazer determinadas atividades e não percebem, como o Thiago colocou, não percebem o custo que aquilo tem pra gente, né? Como a gente tá se exaurindo e às vezes a gente também demora pra perceber. Nesse contexto, vocês se consideram já maduros o suficiente para conseguir perceber isso, ou no dia a dia vocês ainda se veem nessa dificuldade, assim, de se sentirem testados com frequência? Porque eu, particularmente, ainda não aprendi. Eu acho que eu estou começando a aprender, pelo menos do ano passado para cá, quando o meu próprio corpo começou a sinalizar de que se eu seguisse no ritmo que eu estava, eu ia ter um infarto fulminante com 40 anos, sabe? Mas eu ainda não aprendi. Vocês aprenderam? Thiago, essas situações, para mim, até hoje, elas têm a mesma sensação de 20 anos atrás. Para mim, a sensação é de uma chuva de adagas. A única diferença é que hoje eu consigo ver um pouco mais além da chuva, um pouco mais longe na chuva de adagas. Eu, no meu caso específico, o único jeito que eu vejo de sobreviver é me adaptando e é aprendendo a lidar com esses estresses. Quando eu digo muitas dificuldades, são dificuldades em habilidades. A questão de estresse é outra forma de lidar. Mas o que eu quero dizer é questão de sociabilidade, questão de conversa. Eu não sinto, pelo menos eu, da forma como eu me vejo no futuro, que eu possa me livrar dessa dificuldade. Eu vou ter que lidar com isso o resto da vida. Vocês sentem assim que não tem escapatória? Quando eu falo que eu não tenho escapatória, não quer dizer que eu estou desesperado com isso. Eu quero dizer o quê? Que eu vou ter que enfrentar essa dificuldade de cabeça erguida e que nunca vai ser fácil. Eu acho que existem várias formas de lidar com esse tipo de situação. Talvez eu possa abordar daqui a pouco, mas respondendo a pergunta do Thiago diretamente, eu às vezes tenho dificuldade de perceber que a situação está se tornando exaustiva, mas eu tenho percebido melhor do que antigamente. Antigamente tinha até a questão, como eu comentei mais cedo, de orgulho, de achar que eu não podia ser fraca, mas hoje em dia eu acho que eu tô bem mais consciente em relação a isso. O meu gestor também já me ajudou bastante, o meu gestor e hoje em dia o meu gerente já me ajudaram bastante a encontrar algumas formas de perceber que a situação está saindo de um nível confortável. Então, eu conheço alguns sinais meus de quando eu tô me cansando demais, quando eu tô chegando nesses níveis de exaustão. Então, por exemplo, se eu comento vários dias seguidos ou vários finais de semana seguidos que eu tô cansada, eu começo a prestar atenção nisso. Quando é, por exemplo, a segunda ou terceira vez que eu falo que eu tô cansada, sendo que eu supostamente deveria ter tido tempo para descansar. Então eu paro para pensar, por que eu tô cansada? Será que é uma situação com a qual eu não tô lidando bem? Será que eu realmente tô com algum problema mais específico? Será que eu tô doente? Para mim esse é um sinal importante que eu demorei para perceber que fazia diferença. Porque muitas pessoas falam que estão cansadas por qualquer coisa, em qualquer momento.
E pra mim é só quando eu realmente tô me sentindo exaurida. Outra coisa que eu tenho feito muito, como eu tenho cada vez mais atribuições de ter que falar com pessoas, ter que lidar com muita gente lá no meu trabalho, eu olho minha agenda e vejo quantas reuniões eu vou ter em determinado dia ou em determinada semana, e eu já sei que aquilo vai ser uma coisa que vai me incomodar. Então, eu tento parar para me perceber melhor, digamos assim. Então, como eu costumo fazer yoga, esse é o momento em que eu costumo parar para pensar como foi o dia. Então, o que teve de bom e o que teve de ruim em determinado dia. Porque senão eu fico só com a última sensação, digamos assim, o dia todo foi bom, mas no final do dia teve um problema, eu fico com uma sensação ruim daquele dia. Mas se eu paro para pensar nele de forma mais completa, eu consigo encontrar se aquele dia foi ruim, se ele tá me prejudicando ou não. E eu acho importante fazer esse tipo de revisão, digamos assim, para diversos períodos de tempo, né? Então essas coisas me ajudam a me perceber melhor. É interessante isso que você falou, porque, pelo menos no meu caso, eu tenho uma dificuldade de entender aquilo que eu tô sentindo. Nas épocas, né, que eu realmente estava deprimido, por exemplo, nem sempre eu conseguiria nomear aquilo que eu estava sentindo relacionado à depressão. Eu sabia que eu estava cansado, mas não sabia necessariamente quais eram os motivos que me levavam ao cansaço. Então, se eu olhar, por exemplo, para a minha vida, eu consigo perceber muito bem que eu fiquei 4, 5 anos da minha vida trabalhando extensivamente sem férias. Quando eu falo sem férias, eu não quero dizer que eu não tive períodos que eu não estava num trabalho formal. É claro que eu tive, mas nos períodos de férias dos trabalhos formais eu estava desenvolvendo outros projetos e trabalhando, até que chegou o momento que o meu corpo parou de funcionar, eu desenvolvi tendinite e eu comecei a ganhar peso, porque também isso afetava a alimentação e etc. E aí eu comecei a pensar, né, porque aqui entre vocês eu sou o mais novo. E aí eu fiquei pensando, se eu já estou assim na casa dos 20, imagina com 40, com 60, e aí eu comecei a me preocupar um pouco mais. E eu acho que tem alguns autistas que têm essa dificuldade de identificar também aquilo que eles estão sentindo relacionados ao contexto, então talvez em algumas questões a gente tenha uma dificuldade de compreender aquilo que está nos afetando no sentido individual, mas também a gente tem uma dificuldade de entender aquilo que está nos afetando no sentido coletivo, que eu me refiro mais às cobranças. Porque aqui a gente está discutindo resiliência mais no contexto individual, mas também existe uma exigência de resiliência do ponto de vista coletivo. Por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo agora, eu acho que é o maior teste de resiliência que nós estamos sendo submetidos em tempo real no Brasil, especificamente, pelo menos de 2020 para cá. Porque tá todo mundo sendo testado ao limite. Eu sei que para alguns autistas talvez a pandemia não foi tão difícil no início, mas a gente sabe que isso nos afeta de outras formas no acesso a recursos, de saúde, de alimentação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das mortes que ocorrem, que colapsam tudo. E aí eu acho que talvez nesse contexto da pandemia, talvez ficou mais óbvio para as pessoas o quanto que é nos exigido um nível de resiliência que às vezes parece não fazer sentido nenhum, assim, né? A gente tá chegando num contexto que as pessoas, no geral, estão muito fragilizadas. Como é que vocês avaliam isso? Eu, particularmente, nessa época, não estou enfrentando tanta dificuldade quanto a maior parte das pessoas. Eu sei que tem muitas coisas que acabam me afetando de qualquer forma, então se eu precisar sair para fazer alguma coisa vai ser um estresse muito grande. Às vezes que eu saio para ir na casa do meu namorado e eu vou de Uber, eu chego lá e não toco em nada, tenho que ir direto pro banho, tem uma situação estressante, mas de forma geral a minha vida tá relativamente tranquila. Então, para essa época especificamente, eu tô bem, mas acho que também pensando num contexto geral do que o Thiago falou, acredito que sempre vamos ter muitas situações que testem nossa resiliência ao longo de toda a nossa vida. Na vida adulta, a gente começa a ter várias responsabilidades, muitas coisas em que pensar, e muitas vezes tendo tantos problemas, às vezes, para lidar, a gente fique com mais dificuldade de se perceber, né, de parar para tirar aquele tempo saudável de descanso, coisas desse tipo.
O Thiago comentou sobre ter dificuldade de perceber os próprios sentimentos, e uma coisa que eu tava pensando é que, pra mim, essa avaliação de exaustão depende principalmente de 2 aspectos. Se eu tô me sentindo cansada, então, se eu tenho uma coisa pra fazer e eu sinto que eu não vou conseguir, eu tô muito cansada, eu quero deixar pra depois, e eu percebo que isso tá acontecendo com várias coisas, pra mim isso é um sinal de que eu tô muito cansada, que eu realmente tô exausta. E a outra coisa é apatia. Eu não me importar se alguma coisa tá boa ou não. Eu tenho um trabalho pra fazer e às vezes ele não ficou bem feito, mas eu não me importo. Ou tem alguma coisa que aconteceu de ruim e eu não me importo. E eu percebo que eu estou não me importando várias vezes, pra mim é outro sinal de que eu tô muito cansada. Então eu acho que vale a pena, às vezes, a gente buscar os nossos próprios sinais. Eu imagino que cada pessoa seja diferente nisso, mas os nossos próprios sinais que não dependam de saber nomear um sentimento ou de algo muito complexo. Então, encontrar critérios objetivos para saber quando é a hora de descansar um pouco. Na questão de sinais, eu vou dar um exemplo próprio. Tem vezes assim que eu tô querendo chorar por nada, sabe? Eu tô querendo chorar pra extravasar. A sensação é maravilhosa. E não é vergonhoso. Aquele negócio de homem não chora é ridículo aquilo. Outra coisa, o que vocês acham desse tipo de estereótipo de que uma pessoa não, por ser de algum jeito, ela tem uma característica, ela não pode sofrer com certos estresses? Você fala nesse contexto, por exemplo, de ser homem? Sim, mas claro que isso não é único do sexo masculino. Sexo feminino tem também certos estresses que socialmente são vistos como dispensáveis. Tem estresses que eu acho que autistas, as pessoas falam, não é tão difícil assim, é só você tentar, é só você relaxar. Cara, quando eu ouço alguém falar relaxar, me vem uma vontade imensa de ser muito grosso. Você tem uma vontade de relaxar a mão na cara da pessoa. Não. É porque minha mãe fala isso. Se alguém chega pra minha mãe e fala assim, relaxa, ela fica tão brava, ela fala, minha vontade de relaxar minha mão na sua cara. É, mais ou menos. Eu tenho vontade, na verdade, eu tenho vontade de falar uma coisa ácida e cortante, que eu sei que aquela pessoa nunca mais vai olhar pra mim do mesmo jeito. E talvez eu perca a relação com essa pessoa e naquele momento que eu tenho esse pensamento, parece que tudo isso vale a pena. Não importa o quanto isso me sabote ao longo prazo. Eu não lido bem com essas coisas. Eu sou a favor de ter uma abordagem mais racional para essas várias situações que vocês comentaram, inclusive. Mas me focando na pergunta do Otávio, né? Por exemplo, se eu tô sentindo necessidade de tal coisa, pra mim, dane-se se as pessoas esperam que eu sinta ou que eu não sinta, ou que seja diferente. Tipo, não importa e não interfere na minha realidade. É uma coisa que eu sei que às vezes incomoda outras pessoas, mas pra mim funciona bem. E eu acho bom quando eu consigo ter justificativas claras. Eu me sinto melhor com esse tipo de situação. Então, eu não me importo muito se socialmente as pessoas esperam que eu tenha ou não uma dificuldade. O fato é, eu tenho ou não e pronto, independentemente do que elas possam pensar. Você é uma pessoa bem melhor que eu, Thaís. Só por isso. Eu não sei se isso é ser bom ou não, sabe? Mas... Não, É que eu acho que são formas de lidar com as coisas. E pra mim, eu me sinto melhor assim, né? Eu acho que isso que vocês estão dialogando é muito importante, porque eu vejo que socialmente, entre autistas, na comunidade do autismo, existem várias formas da gente lidar com situações. E existem alguns estereótipos de que autistas não se importam muito com o que os outros acham, por exemplo. E isso é real para vários autistas. E tem outros que é exatamente o oposto, que a opinião dos outros acaba importando muito do ponto de vista social. Então ver esse contraste entre Thaís e Otávio eu acho que é muito bom até para as pessoas que ouvem a gente, porque existem muitos estereótipos de que o autista não tá nem aí para nada, mas tem muito autista que sofre sim com essas questões. Para as pessoas não acharem que a gente tá aqui só na negatividade ou só falando dos problemas, eu acho que muita gente que ouve Introvertendo também ouve em busca de conselhos ou de formas de melhorar a sua vida. Então eu queria que vocês falassem aí o que vocês fazem ou que vocês deveriam fazer
para que a gente chegue menos no limite e tenha uma vida mais equilibrada? Eu vou dizer por experiência própria, por estudos, manter uma saúde orgânica é muito importante, então dormir é importante, comer bem é importante. Quando eu falo comer bem, é uma alimentação variada, com porções pequenas, pobre em gordura, tira o dia do lixo para comer, fazer exercício físico. Esses são os 3 pilares da saúde orgânica. E segundo, na questão de saúde mental, não existe esse negócio de pessoa fraca vale menos. Se alguém não quer te ouvir, procure alguém que quer te ouvir. Procure um psicólogo, um terapeuta, ou então entre em algum fórum da internet, sabe? Talvez se quiser mandar mensagens para nós do Introvertendo, a gente lê, a gente não vai responder tudo. Talvez a gente não responda ninguém. A gente sempre responde, só não aqui mais no podcast, na leitura de e-mails. Mas a gente responde tudo por escrito, então quem quiser mandar pode escrever por e-mail. Aí, o Thiago tá se dispondo. Não, vocês vão responder junto. Tô brincando. Não, tô brincando. Mas saiba que você não está sozinho. Assim, quando eu digo sozinho, você pode se sentir sozinho, mas saiba que todo mundo tá passando por alguma coisa diferente. E como todo mundo tá passando... Engraçado, todo mundo passa uma coisa diferente, mas a tristeza é a mesma para todo mundo, né? É interessante isso. Eu não sei frases motivacionais. E é bom que não saiba mesmo, porque eu acho brega. O principal item, para mim, é tentar equilibrar a sua produtividade e o seu bem-estar, seja produtividade no trabalho, na escola, no seu dia a dia. Então, atividades que são obrigações e atividades que te fazem bem. Eu acho que é muito importante equilibrar essas duas coisas. Aprender a dizer não. Às vezes, algumas coisas a gente simplesmente não tem tempo de fazer ou aquilo não é nossa prioridade, aquilo vai atrapalhar a gente de alguma forma e a gente tem que aprender a falar que a gente não vai fazer aquilo. Isso inclui também vida pessoal e trabalho. Eu digo muito não no meu trabalho, gente, e isso não faz você ser demitido se a sua empresa for boa, se seu chefe for bom. Buscar formas de executar melhor as suas funções diárias. Então, por exemplo, se você sente que pessoas falando com você te atrapalha muito enquanto você está trabalhando. Às vezes, desligar o celular, desligar todos os aplicativos de conversa e avisar, olha, gente, eu vou ficar 2 horas focado em fazer tal tarefa, depois eu volto. Pode ser uma coisa importante para você se sentir melhor enquanto você executa alguma coisa. Então eu recomendo você encontrar o que te faz bem na hora de trabalhar ou de executar qualquer função e aceitar que nem sempre a gente tem uma explicação clara e racional para algo que está nos afetando. Alguém pode perguntar por que aquilo está incomodando, às vezes a gente não sabe e não é por a gente não saber que isso se torna menos real, que isso nos afeta menos. Às vezes a gente só tem que aceitar que a gente não consegue explicar algumas coisas. Aprender a delegar funções foi também uma coisa que eu demorei muito para fazer, porque eu não confiava nas pessoas, eu achava todo mundo incompetente, mas chega a determinado momento em que eu não tenho mais tempo de fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer, de executar todas as tarefas do meu trabalho, e eu preciso aceitar que às vezes eu vou ter que entregar algumas dessas tarefas para outras pessoas fazerem, para liberar tempo na minha agenda para eu poder fazer coisas mais importantes. Então, aprender a delegar tarefas é muito difícil para mim, pelo menos, e é bem importante. E por último, manter sempre no meu dia a dia atividades que me tragam prazer. Mesmo se parecer que eu tenho muitas atividades naquele dia, eu estou muito ocupada, eu vou arranjar tempo para fazer coisas que me tragam prazer. Não importa se naquela semana eu vou ter que trabalhar vários dias até mais tarde, em um daqueles dias eu vou jogar RPG porque eu gosto, porque eu acho divertido e pronto. Isso não tem preço. A sua saúde dificilmente vai ter preço. Você pode pagar muito por tratamentos, mas você não vai conseguir pagar para se sentir bem. Então tome muito cuidado com isso. Faça coisas que te tragam prazer, que provavelmente sua saúde vai ser melhor também. Pessoal, usar substâncias para aguentar o tranco não vale. Não vão encher a cara, não vão fumar e usar outras coisas legais para se sentir legal, porque isso não é legal. Em todos os sentidos da palavra, certo? Isso tem um preço muito alto. Se cuidem, por favor. De verdade.